qual é o detalhe desta lição? O detalhe importante para colocar aqui são dois fatos interessantes, né? Primeiro, é que nessa lição aparece uma expressão, logo no ponto 2, no último ponto, aparece a palavra oferecido. Essa palavra oferecido, que é oferecida por vós, pesquisando, se vocês forem levar a sério essa palavra e buscar um pouco mais sobre ela, você vai descobrir que essa palavra, que é oferecida por vós, ela não aparece nas versões orientais. E também alguns críticos da Bíblia, eles comentam também que essa palavra não aparece, possivelmente não aparece também no original. Mas a defesa com relação a essa questão, essa palavra aparecer aí, que é oferecida por vós, é que ela não omite nada, ela não esconde nada. Aliás, ela amplia, na verdade, ela amplia o sentido daquele ato. Amém? A outra questão importante para colocar nessa aula é o próprio apóstolo Paulo, em Coríntios 11, descrever com tantos detalhes de clareza como havia sido a Santa Ceia, a última Santa Ceia de Jesus. Como que Paulo sabia de tudo isso? Tem duas explicações. Há um grupo de especialistas, de teólogos cristãos, homens de Deus, que acreditam em pura revelação, que Paulo, por revelação de Deus, Deus revelou a ele como que havia sido a última ceia, e por isso ele escreveu certinho, né? Na noite que o traído tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, enfim. Mas a outra linha teológica acredita que Paulo escreve detalhadamente como havia sido a última Santa Ceia, a última ceia de Jesus, baseado no que ele havia aprendido com Pedro, né? Que Paulo havia aprendido muita coisa sobre Jesus com Pedro. É ele mesmo que fala isso no capítulo 2 de Gálatas, né? E claro, e por que Paulo chega e fala assim? Porque eu aprendi com o Senhor, e não diz que aprendeu com Pedro. Aí você vai ter que ler a carta inteira de 1 Coríntios e perceber que a igreja de Corinto passa por uma crise, aliás, várias crises muito grandes naquela igreja, sendo uma delas atingia diretamente o ministério apostólico de Paulo. Pessoas não criam que ele era um verdadeiro apóstolo de Jesus. Se Paulo, ao escrever, dissesse aprendi com Pedro, isso diminuiria sua influência apostólica em relação à igreja. Então Paulo fala: eu aprendi com o Senhor, né? Para não dizer que aprendeu com Pedro. Então tem esses dois grupos. Para uns não tem importância, creio que Paulo escreve por pura revelação. Outros que Paulo aprendeu descrevendo o que ele havia aprendido dos 15 dias de discipulado que ele fez com Pedro quando ele foi para Jerusalém, tá bom? Esse detalhe com relação então à expressão que é oferecida por vós e a expressão também que fala de Paulo dizendo que eu aprendi com o Senhor, com certeza são detalhes também muito importantes.